Olá, família! Tudo bem com vocês? Vamos hoje continuar falando sobre um caso que falamos na semana passada, recebendo a Dona Maria do Carmo. Falamos sobre o caso de João de Deus, John of God. A live da última semana foi muito proveitosa, conseguimos muitas informações com a Dona Maria do Carmo, que é uma das pessoas mais conhecedoras e ativistas contra João de Deus, contra esse mito, esse personagem que tanto mal fez a tantas mulheres durante ao longo de quase 30 anos lá em Abadiânia, em Goiânia. Então, vamos continuar esse bate-papo, vamos continuar essa entrevista, porque temos muitas informações ainda para finalizar João de Deus e depois entrarmos em outros casos tão polêmicos quanto Jaque Maria do Carmo é presidente do grupo Vítimas Unidas, um grupo que assessora e dá luz, conselho, tudo que uma vítima pode precisar, vamos colocar assim. Então vamos receber hoje, mais uma vez, Maria do Carmo. Boa tarde, Maria do Carmo. Como vai? Tudo bem? Oi, Marcone, boa tarde. Boa tarde a todos os teus seguidores. Aliás, eu quero agradecer, porque vários deles, né, botaram, mandaram um recado, pediram sugestões e etc. Né, e eu agradeço muito a isso. Né? Acho que a gente faz um trabalho que é para tentar melhorar a sociedade, né? Hoje, especificamente, primeiro eu só queria colocar, dar um recado e explicar. Uma das sugestões que colocaram, e eu mandei para ti, tá? Foi que, primeiro, eu pudesse botar, e até para a nossa segurança jurídica, né? De preferência, links de onde, de repente, estão essas matérias, né? Ou de onde isso já saiu, se foi publicado, se é inédito ou não. Houve também um pedido, e aí eu acho que também junta a curiosidade, ou talvez o meu grupo, que eu volto a dizer, né? São 70 mil seguidores no Face, no Twitter quase 6 milhões, e as pessoas estavam muito acostumadas, tem pessoas que gostam de interagir, porque pode, por incrível que pareça, né, depois eu fui olhar e tem assim, tem pessoas essenciais e históricas, né, que tem um trabalho maravilhoso, que entraram na live, como a Ana Lancarelli, que é uma referência no país. Aliás, hoje foi homenageada em Brasília, que trabalha com a questão da alienação parental, várias pessoas, ok? E as pessoas fizeram um pedido de que elas gostariam, não sei se isso é possível ou não, ok, de que talvez a gente pudesse fazer algumas lives ao vivo. Sim, E às vezes, vamos organizar. até porque tinha vítimas do João e de outros casos na live, ok? Sim. Bom, esse é um dado. O primeiro dado, e até eu mandei para ti, hoje eu quero entrar numa história que nunca foi contada sobre o João de Deus. E eu também queria responder, e aí é uma escolha tua, é claro. Eu vi algumas pessoas colocando, e nessa reportagem que eu te mando, ok? Diz assim, eu mandei, né, dizendo assim, a, a, o quanto as mulheres que denunciaram João de Deus quando estoura sofreram um linchamento virtual. Né? Eu queria falar sobre isso, ok? E isso é verdadeiro. Eu botei o link aí, tem várias vítimas, uma delas, inclusive, que é um dos casos que as pessoas mais colocaram em dúvidas, porque ela foi 20 vezes estuprada. Sim, Tá? pode. E ela se propôs, que é o caso da Ana Paula, que eu vou resumir o caso dela, porque ela se propôs, se você quiser, Leniel, ó, que eu falei com Leniel Borel, desculpa, gente. Ela se propôs, inclusive, Marcondes, a participar do teu programa, se você quiser, ela própria. Mas eu queria chamar atenção para algumas coisas, que é o seguinte. Pessoal, eu vou falar, eu odeio um pouco essa coisa de assim, qual é o meu local de fala, porque eu acho isso meio, né? Mas, independente de ser psicóloga, professora e ativista, ok?
O meu local de fala, e aí eu vou colocar, é de uma pessoa que aos 24 anos de idade, eu me considerava, é óbvio, uma menina, eu enterrei uma filha de 4 anos por erro médico. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, Marcondes, eu imagino que você passou. Não, não, mas não, sabe, não imagina. Então, assim, é muito dolorido. E eu te juro, mesmo hoje, com toda a minha experiência, mesmo sabendo dos, claro, né? Não especificamente o João, tá? Mas mesmo sabendo de possibilidades do charlatanismo, mas se naquele momento alguém me dissesse que tinha um índio, um xamã, um padre, um pastor que salvaria a minha filha, se eu, sei lá, eu ficasse pendurada numa árvore, seja o que for, eu faria. Certo. Então, eu acho que as pessoas, né? E aí essa coisa do linchamento tem dois lados. Eu acho que falta empatia nas pessoas, porque assim, e a gente vê isso, tá? Vamos pegar o teu programa, né? Programa como o teu tinha que ser seguido pela metade do país. Porque você fala de crianças mortas, estupradas, desculpa, né, abusadas, etc., de mulheres vítimas de feminicídio, etc. Só que é um dado. As pessoas, e isso é dito inclusive para o Leniel, né? Assim, é dito pelo Leniel, é dito pela Sônia, a mãe de Elisa Samud, que é minha comadre, já que eu sou madrinha do Bruninhas. Cara, nós não nos engajamos em coisas que a gente não viveu. Verdade. Nós Verdade. estamos numa luta para provar o Estatuto das Vítimas, porque hoje se tem uma lei pró-réu, não pró-vítima, e nós não conseguimos. Parece que assim, nós vamos ter que chegar a um ponto que em cada casa uma criança vai ter que ser abusada, ou uma mulher morta, ou etc., para que as pessoas compreendam e consigam se colocar no lugar do outro sem ter que viver a dor que eu vivi em tantas famílias. Então, esse é um dado. Né? Um outro dado, e isso aconteceu com a Ana Paula, né? Uma menina jovem, casada, o pai uma pessoa maravilhosa, uma autoridade judicial no Rio, e ele tem um diagnóstico de um tumor cerebral inoperável. Simples, inoperável. Não, quando não tem mais recurso nenhum, ela ouve falar do cara de Abadiânia que fazia milagre. Ela vai uma primeira vez para a cidade, fica num hotel, né, numa pousada. Para variar, o João faz aquele esquema. Não, eu vou curar teu pai, mas preciso de um tratamento mais longo, vocês têm que vir para cá. Ela acaba alugando uma casa, voltando, e até porque o pai, claro, com tumor cerebral foi, né, regredindo, vamos dizer assim, na saúde, e era um lugar que ele sorria, que ele lutava, Entendi. certo? Ela vai, consegue uma cuidadora. Eu vou só resumir, porque ela foi uma das pessoas mais criticadas, porque assim, como é que uma pessoa volta 20 vezes para ser estuprada? Algumas Abusar. pessoas são Eu sou. abusada, desculpa, abusada. Bom, eu vou dizer para ser vítima dele, e aí as pessoas vão entender, né? Me perdoe. Só que veja, ela volta, contrata lá, aí já não está mais no hotel, barará, contrata uma enfermeira para ajudar, e tem um dado que é cruel, né? Que é assim, há inclusive uma foto que circulou o Brasil dela. O João sentado na poltrona dele, todo mundo de olhos fechados orando, e ela ajoelhada, segurando a mão dele. Porque ela é uma das poucas vítimas que há uma gravação onde ela manda o pai dela para um lugar e diz: eu vou te curar. E diz:
mas você é o caminho. E aí, um dia ela está na corrente de oração. Primeiro, nesta foto, isso aconteceu com... Isso é contado, não é só por mim, é pelo delegado e pelo promotor de justiça. Entendeu? Em um programa. Ali naquelas fotos, e é muito comum você ver, ele sentado no trono como se fosse Deus, e as pessoas se ajoelhando e pegando na mão dele. E todo mundo ao redor, de olho fechado. Ali, muitas vítimas ali, ele já pegava a mão da vítima e botava. Ok? Sim, Onde não sim. devia. Ok? Bom, um dia ele chama ela à sala, diz que ela tem muita energia sexual, a questão dos chakras, e que ele vai curar o pai dela, mas para isso, porque a culpa do câncer, do tumor cerebral do pai dela, seria dela, de outra vítima, mas por isso ele só poderia curar o pai através dela, e que ele iria fazer um trabalho com ela. Ele faz, ok? Faz a lavagem cerebral. Não, veja, ele faz isso, né? Ele faz uma primeira, e vamos entender que hoje, abuso no Brasil pela lei, né? Não envolve necessariamente todo o ato. Ele faz aquilo que é descrito em artigos científicos com vítimas. Ela estanca, e isso é a coisa mais comum. Às vezes as pessoas, sabe assim, chega um momento que ela tá tão paralisada que ela chega a ajoelhar na frente dele. E ele diz assim: era isso que eu ia te pedir. Mas ela ajoelhou porque ela quase desmaiou. Ela sai dali desesperada, não podia ir para casa, porque como é que ela ia contar ao pai? Ela vai desesperada para a pousada onde ela ficou na visita anterior. E conta a dona da pousada. Ela conta? Ela conta a dona da pousada, que dá um tapa na cara dela. Descala a boca. A dona da pousada dá um tapa na cara dela, da vítima. Sim, tá? Sabendo, conhecendo o pai, conhecendo a situação, conhecendo... Ela diz... E essa história, daí em diante, se repete muito. Ela desesperada, perdida naquela cidade, sem poder voltar para casa para o pai não ver, ela volta para casa, está lá no pátio, e também as pessoas sabiam, ela senta chorando copiosamente, e uma pessoa muito estrategicamente leva ela para a enfermaria. E aí eu quero deixar claro, Marconi, eu falo, e quando eu falar nomes, não se preocupe, primeiro, porque eu mandei o link para ti, esses nomes já estão na imprensa, e segundo, eu tenho áudios e gravações de tudo que eu estou falando, ok? Ela é levada para a enfermaria, e é óbvio que havia uma enfermeira-chefe, vamos dizer assim, né? Das enfermeiras, e ela conta. E, de novo, a enfermeira disse. E essa enfermeira, ela aparece em muitos, não é um. Essa enfermeira é a mesma pessoa que é mandada para o Rio Grande do Sul. E ela só diz: perdoa, 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 não conta, não conta, não conta. Então, por Por isso que 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 eu ela não. disse isso? Por que que ela disse perdoa, não conta, não conta? Por quê? Primeiro, ela inclusive diz: não, porque houve uma estrangeira que fez isso. Não, porque ela acobertava o João. Então, eu não aceito que o Ministério Público diga que não tem como, sabe assim, indiciar pessoas. Como assim? Eu tenho 20 testemunhas que nunca se viram, 20 vítimas, que contam a mesma história. Entendeu? Bom, então, o caso da Ana Paula, e aí foi. Uma vez, aí ela diz ao pai, ela se acalma, o pai diz: pai, nós vamos embora. Nem explica por quê, nós vamos embora. E ele diz: tudo bem, filha, mas eu só quero me despedir, né, do João. E aí ela vai
à tarde para se despedir, e ele pede o João para conversar com ela. E diz para ela: tu não entendeu? Está entendendo errado. Não, porque tu não tinha o direito de fazer. Não, aquilo é um tratamento de cura. E por incrível que pareça, se você for estudar a questão dos chakras, eu sei porque eu sou psicóloga, eu tive que estudar, entendeu? É uma desculpa usada. E ele explica a ela: eu tenho que fazer esse trabalho porque é a forma de curar teu pai. E ela pergunta quantas vezes. E ele diz 20. Ela contava um a um. E enquanto ele fazia o abuso, ele rezava. Seja Caritas. Macabro isso. É macabro. Não, ela pode te contar. E se, né, o teu pessoal quiser, pessoalmente. E aí Eu gostaria o pai de ouvi-lo vai... assim. Não, está marcado, tá? Vou botar vocês em contato. Eu conversei com ela, já se propôs. Bom, então assim, esse é um dado, né? A gente precisa tomar muito cuidado, né? E ela foi uma pessoa que ela foi vítima. Ela foi massacrada na internet, tipo assim, como assim? Voltou 20 vezes é porque gostou. Não. Mas há um outro lado, Marconi, que lamentavelmente está se alastrando e eu estou me preocupando muito com isso. E até porque uma das acusações que a gente sempre sofreu, né? E eu devo isso a Havana Lopes, que fundou o Vítimas Unidas, que teve a vida estragada pelo Roger, que passou e que a gente perdeu, né? Nós sempre fomos acusadas, inclusive de odiar homens, de ser mulheres que perseguiam. Não. Claro que quando o Vítimas Unidas começa, eram com vítimas do Roger, então era óbvio que eram mulheres, né? Agora, não é verdade, entendeu? De que nós só defendemos mulheres. Agora, também é verdadeiro que de 6 minutos há um feminicídio nesse país. Né? Infelizmente. Agora, está se criando, e eu estou muito preocupada, pensei muito em me posicionar, porque eu tenho algumas coisas como princípio, Marconde, e isso eu estou dando em primeira mão. Eu não vou me aprofundar no caso da Ana, porque ela vai te contar, mas vou depois contar um caso surreal de um casal que não foi. E aí as pessoas perguntam, por que não ia à polícia? O caso que eu vou te contar, que um casal quase morre, é em 2019. Ok? O João já estava preso. Eu já vou entrar nesse Como caso. assim? Não entendi. Vou ter que... entra, Vamos faz lá. então uma história. De novo, né? Mas eu queria muito poder, né? Que a gente cumpra esse horário, mas que eu possa dar esse outro lado que está me preocupando, tá? De falsas denúncias e de youtubers, e principalmente youtubers que ocupam cargos, ok? De relatividade, que estão ouvindo vítimas e tomando como verdade sem exigir prova. E aí eu vou me posicionar num caso de uma pessoa muito controversa e muito famoso pelo trabalho que faz. Eu queria, né, colocar isso em primeira mão. Tá. Maria do Carmo, infelizmente hoje a gente tem muita denúncia falsa, muita denúncia que envolvem pessoas, principalmente casais. Casais, então, e o que acontece? Quando infelizmente, pessoas mal intencionadas fazem acusações falsas, e aí, se essa pessoa mal intencionada for uma mulher, infelizmente a voz dessa atitude errada, ela toma uma reverberação, ela toma uma proporção, tanto na mídia quanto na própria sociedade, como se verdade fosse, sem que tivesse ali uma investigação para saber. Antes de ser uma mulher acusando um homem, são pessoas acusando pessoas. São crimes que podem ter sido cometidos ou não. Porque você pode ter um crime sobre uma pessoa, uma violência doméstica, ou você pode ter um crime de um falso testemunho, de uma falsa acusação. Então tem que ser muito bem analisado e investigado. Sim.
Olha só, Marconde, que bom que tu deu essa deixa. Eu não vou deixar de contar esse caso real, que nunca saiu na imprensa sobre o João, tá? Desse casal. Mas olha só. Só que isso, eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Primeiro, este caso que eu vou me posicionar, tá? Primeiro, eu não suportava o cara porque ele trabalhou em casos muito polêmicos, mas num caso que envolveu a morte de 2 filhos de uma amiga irmã. Então, eu meio que, sabe assim, eu decidi que eu ia odiar ele, e eu falava o nome dele para mim, ele já era culpado, se duvidar. Só que eu não posso. E eu ouvi, lamentavelmente, de uma youtuber, mas que também trabalha no judiciário, tipo assim, eu defendo a Lei Maria da Penha. E eu tive que responder, eu inclusive sou amiga da Maria da Penha, da sobrinha dela. Agora, eu defendo seres humanos e animais. Eu trabalho com provas. E aí, para te ver o absurdo da situação, né? Eu brinco, eu tenho brincado e dito muito isso, que é assim, eu já fui Marconde, como muitas mulheres, provavelmente, homem não faz tanto isso, mas mulher faz. Eu já fui num shopping para comprar um produto que eu precisava, entendeu? E no final eu comprei 3, 4, esqueci do principal. Já. Isso eu acho que é mais coisa de mulher do que homem, né? Vamos dizer. Mas eu nunca vi na minha vida alguém ir numa DDM, numa delegacia da mulher, para dar uma queixa, fazer um BO de violência supostamente doméstica, acusar um homem baseado na Lei Maria da Penha, dizer 2 vezes que a violência supostamente foi psicológica, ok? E esquecer e lembrar 45 dias depois de que não. Ela teve uma violência, entendeu, física, que era um negócio no braço. Como assim? Eu vou numa delegacia da mulher denunciar, sabe, uma violência baseada na Lei Maria da Penha. Esqueço o principal, é isso? Bom, eu fui, né? Uma hora eu vou contar toda essa história, e essa história vem a público, mas eu estou falando, e aí eu estou ficando chocada. Eu não gostaria de desmerecer o trabalho de ninguém, mas eu sou da opinião, Marconde, que você não pode, você tem que ser um irresponsável para me botar aqui para o teu público. Primeiro, tem uma responsabilidade do teu próprio público. Sem dizer assim, para depois assim, faz lives comigo e depois descobre assim, gente, a Maria do Carmo, sei lá eu, né? Só mentiu. Ou seja, peraí. Entendo. Entendeu? Entendo. Então, veja, eu estou falando, e aí eu vou me posicionar pela primeira vez, e eu sei que eu vou apanhar. Primeiro, porque ele é uma pessoa polêmica pelo trabalho que faz, mas independente de eu concordar ou não com muitos trabalhos que ele fez, ok? Ele é um ser humano, e eu acho que a gente deve pagar pelos pecados que cometeu. Que não cometeu, não. Acho que é uma questão de justiça. Concordo totalmente. Ok? Você pode dizer, não, Marconde cometeu um monte de crimes, mas ele está sendo acusado de ter dado um tiro em alguém. Não, peraí. Olha, o Marconde pode ter cometido, a Maria do Carmo, vamos usar como exemplo, entendeu? Sim, né? Eu estou falando, né, de uma pessoa, para quem não conhece, né, etc., do caso que envolve Ricardo Molina, o perito que desmascarou ou desmentiu o caso PC Farias, que teria saído como, né, ela tendo matado o PC e depois se suicidado, professor doutor da Unicamp, uma pessoa que trabalhou em casos muito Maria do polêmicos. Carmo,
Eu acho que a gente vai falar, vamos falar sobre Ricardo Molina, mas vamos só finalizar esse João de Deus hoje, e aí a gente entra nesse caso aí, porque esse caso vai render uma live pesada. Eu já fiquei O com um monte Ricardo, de dúvida, já, quando você falou o nome dele agora, eu já parei para pensar assim, nossa, o que ok. que a Maria do Carmo está fazendo defendendo o Ricardo Molina? Por que que ele já trabalhou em tanto caso ali controverso? Então Não, vamos deixar. e caso Pessoal, como tu a gente disse, vai falar sobre esse caso que a Maria do sim, Carmo está falando numa próxima live, porque vai ser polêmico. isso. Vai ser Mas forte isso daí. antes disso, eu quero dizer um negócio. Eu quero mandar um abraço especial, ok? Ao pai, ao sogro do Ricardo Molina, ou ex-sogro, ao Jânio, a esposa dele, a Fran, ao Ricardo Molina, né? A companheira dele atual, e dizer: neste caso, e eu tenho provas cabais, há um vídeo que está sendo usado e que aconteceu, mas há todo um contexto ali, ok? De que foi, vamos dizer assim, primeiro que vários fatos não são verdadeiros, e segundo, de que a pessoa que se diz vítima nesse caso nada justifica o que ele fez, ele tinha bebido, etc. Ele não se orgulha disso, mas a história não. Ok? Perfeito. Mas vamos lá. Bom, Vamos voltar para o John vamos of God voltar para o aqui. caso João de Deus. Vou deixar o caso da Ana Paula para que as pessoas ouçam ela e a história dela. Quando estoura, primeiro há histórias no caso João de Deus que se a história toda não fosse trágica, seria cômica. O João, tá? Dá um golpe, e isso era muito comum, tá? Ou ele, ou até muita gente. E tem as situações que é hilária, porque ele descobre que uma pessoa deu um golpe numa estrangeira. A estrangeira morava ali, tinha bens que era inclusive do companheiro, o companheiro morre, vem uma pessoa e rouba a estrangeira. O João, sabendo que o outro roubou, disse: não, peraí. Assim, como assim? Entendeu? Porque ele cobrava de todo mundo, ok? Um ágil, vamos dizer assim, ok? Bom, o fato é que ele toma os bens dela. Ela, essas alturas, tem um companheiro que é médico e que frequentava a casa. E eles são avisados, assim, vou chutar, mas posso dar dados precisos, 6 anos atrás, antes do escândalo, tipo, vaza. Vaza porque vocês vão ser mortos. Pega o carro e faz de conta que está indo para a direita e vão para a esquerda e somem. E essa história é muito. E eles vão embora e deixam tudo. Tá? Uma pousada no centro da cidade é um negócio surreal. Deixa até o gato. Nem o gato leva. E vão tocando a vida. Aí há uma história interessante, que essa, então, mesmo é que ninguém sabe. Que quando lançam o filme João de Deus, o Silêncio é uma Prece, que merece uma baita discussão, esse filme do Candé, porque mal eles lançaram, fizeram 3 lançamentos, tiveram que recolher e etc. Que, inclusive, quem faz a narração é a Cissa, né, Guimarães, etc. E é óbvio que esse casal nunca voltou à Badiana, né, que não é besta, entendeu? Né? Ficou na sua. Só que houve o lançamento lançamento do João de Deus, o Silêncio é uma Prece no Rio, e a comemoração depois em homenagem ao João, aos cineastas, etc., num bar até, num restaurante que eu adoro, ali no final do Leme, esqueci o nome agora, mas depois eu digo, que é um restaurante só frequentado por artistas, mas não é um negócio assim caríssimo. E esse casal soube, né? E é óbvio que esse jantar, os convidados especiais eram João de Deus e a esposa, né? Mas estava lá, advogado dele, etc. Né? Esse casal aparece pronto a enfrentar o João, né? Porque aí era Rio, né? Entendi. E aí o João teve que desaparecer. Isso nunca foi contado, é muito engraçado, porque até hoje, sabe assim, ninguém. Assim como, e de novo eu posso provar, né?
que eu fui procurada quando estoura o escândalo com uma pessoa ligada à produção e a financiamento desse João de Deus, o Silêncio é uma Prece, né? Porque o Candé não ficou um dia lá para filmar isso, né? Porque ninguém fazia nada. E aí, vamos dizer assim, um dos produtores desse, porque aí recolheu, quando foi a história da Oprah. Estourou o escândalo, recolhe o filme, né? Porque se descobriu que o silêncio não era uma prece, o silêncio era crime, era coação, né? E a pessoa me manda um recado, me acha, dizendo assim: preciso falar contigo, porque já consegui patrocínio, etc. E agora eu quero falar a verdade. Eu quero fazer um filme falando a verdade. Olha, eu acho que se eu pudesse, eu tinha entrado, como eu estou assim contigo, me transportado para aí e quebrado a pessoa, né? Porque agora você vai falar a verdade, é isso? Mas tudo bem. Bom, vamos ao caso. Passou-se, estourou o escândalo. Este casal volta, tá, à cidade, João preso, né? Com muito cuidado, mas voltou à cidade, né? Para requerer o que era seu. Inclusive judicialmente, foram ouvidos judicialmente, tudo isso. Tá bom. E todo mundo muito em sigilo, etc., conversava comigo, eu soube de toda a situação, todo o caso, tudo, passou-se. E era muito engraçado, de vez em quando até eu brinco com o prefeito de... Brincava e de vez em quando ainda brinco, né? Fazia tempo, às vezes, digo, cara, quando é que tu vai dividir o salário comigo? Porque se tem uma briga de galinha aí, o povo liga para mim, não para dizer que é prefeito, né? Que é o Diniz. Vai um abraço ao prefeito Diniz. Aí, bom, estou um dia em casa. Pense, eu estou um dia em casa. Imagina a situação. Se coloque no meu lugar, Marconi. Ela, né, a estrangeira que é casada ou é companheira desse brasileiro, me liga, era tipo, sei lá, eu, 11h30 da noite, pelo amor de Deus, nos ajuda, nos salva, a gente vai ser assassinada. E ela só berrava e pelo amor de Deus, nos ajuda, e desliga o telefone. Vão nos matar. Tá, mas onde é que vocês estão? Não, nós estamos numa estrada assim, assim, barará. Eu desliguei e fiquei, gente, mas como é que eu vou ajudar? E na hora eu abri minha live, que era a forma que eu tinha. Dizendo, olha, está acontecendo isso, se algo acontecer com esses dois, eu sei quem é, barará, porque eu sei qual é o, né, o Entrou ao veículo. vivo ali na hora? Sim, eu entrei ao vivo. Dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, olha, fulano e ciclano serão mortos assim, 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 eles estão em tal lugar, né, sendo perseguidos assim, e lá vai. Porque era a única coisa que eu tinha que fazer. Como é que eu ia daqui, mesmo que eu ligasse, vamos dizer assim, para o delegado, não dava tempo dele chegar, tá? Bom, e fiquei aqui depois de desligar lá e disse, e por isso eu levei processo, porque como se eu dissesse assim, Marconi, para, porque eu sei que é tu. Sabe assim? Barará, barará. Que eu entrei Avisar no. todo mundo ali do que estava acontecendo. Não, e que eu sabia quem eram os caras. O João estava preso, mas eu sabia quem estava solto. Eu sabia quem, por exemplo, andava de bicicleta, ok? Praticação, quem andava de carro tal, quem andava de moto tal. Então, eu sabia, por exemplo, naquele caso, que seria o Marconde, vamos colocar assim, ok? Tá bom, desliga a barará e fiquei assim, meu Deus, eu não sabia se eu rezava, eu fiquei assim, acho que uma meia hora, uma hora, tipo assim, meu Deus, e agora, né? Eu ligava, ninguém atendia, eu pensei, meu Deus, estão mortos, né? E não até que ele me liga. Eu digo, pelo amor de Deus, vocês vão me infartar. O que que aconteceu? Em Abadiânia, você tem um. Eu nunca fui lá, tá? Que isso Nunca fique foi claro. lá? Não, apesar de que todo mundo na cidade me viu lá, essa é outra história, se quiserem, tá? Também pouca gente sabe. Apesar de que todo mundo me viu lá, com a peruca loira, me fingindo de grávida e aliciando, tentando aliciar menores, ok? Ah, Para dizer que foram abusados pelo João. E as pessoas me viram, e não foi uma nem duas. foram várias pessoas que te viram lá. Não, me Histeria viram. coletiva.
Não, chegou a um ponto da pessoa entrar desesperada, branca, e a funcionária perguntar, meu Deus, mas o que está acontecendo com a senhora? Ai, acabei de ver aquela mulher, deixei eu rezar, e a mulher foi rezar, ao ponto dos meus amigos dizer assim, calma, tu ficou louca? Como que tu tá em Abadiânia? E aí eu entrei no jogo, cheguei. Depois eu conto essa história também, que chega a ser pânica, tá? Bom, a pessoa me liga, eu digo, pelo amor de Deus, vocês vão me infartar? O que aconteceu? Em Abadiânia, eu só conheço pela descrição, tem um barzinho no final assim do que seria a cidade, vamos dizer ali, né, na BR, e onde dali, né, as pessoas comem paçoca, pamunha, sei lá o que, dali as pessoas vão ou para fazendas, e esse casal estava, né, numa fazenda de um amigo, tal, para não ficar, né, que eles já tinham até reintegração de posse daquilo. Só que, graças a Deus, apesar de você ter muita gente corrupta, entre essas pessoas corruptas, agentes públicos, estava nesse local 2 policiais do bem e que sabiam que aquele casal estava vivo por um milagre da circunstância, entendeu? Mas se pudesse, já estariam esquartejados. Quando esse casal sai, e sai para uma área mais rural, se é possível dizer isso, mas por uma estrada muito deserta, sem avisar, sem nada, eles resolveram seguir o casal, Nada. do nada, sem que o casal percebesse. Quando eles veem o casal ser perseguido e quase ser morto. E não foram mortos porque o cara viu a polícia. Quando a polícia viu que era mesmo uma cilada que eles iam ser mortos, entendeu? Ela se mostrou, vamos dizer assim. Claro, a pessoa fugiu, entendeu? E aí o casal sobreviveu. Claro, a pessoa passou a noite inteira na maior neura, ouvindo todos os barulhos do mundo na Fazenda Barará. E aí as pessoas perguntam, inclusive, né, muito comum em lives, etc., como no teu canal, e seja onde for, assim, por que as pessoas não iam à delegacia ou por que as pessoas não denunciavam? Por isso. Porque elas iam ser mortas. Medo? É óbvio. Se uma vítima vai na delegacia e durante 2 anos ninguém faz nada, o que é feito é alguém, e não é à toa aqui uma delegada, isso está na imprensa. E esses links, a gente, por segurança, baseado na lei do Supremo Tribunal Federal, que não há direito a esquecimento, a gente vai colocar. No início das investigações, um delegado, uma delegada, um capitão do Exército e um advogado foram denunciados e investigados. Que aí é outra história do modus operandi. Entendeu? Então as pessoas, primeiro, gente, uma coisa é as pessoas acharem que devem massacrar uma vítima, como é o caso da Ana Paula Santiago, porque ela voltou 20 vezes. Eu me. Esse ponto só, já que você falou da Ana Paula, Maria do Carmo, Sim. bem claro. Quando ela levou o pai dela, ela foi com o pai dela lá, o João, ele manipulando as informações, olha, o tratamento do seu pai tem que ser feito aqui, Sim. mas o tratamento, para dar certo, ele tem que ser feito com você, porque a energia que está causando o problema no seu pai está em você. E ele conduz ali a ela achar que o problema está nela, que está atingindo o pai. Ela vai dessa forma assim, por isso que ela é manipulada a acreditar que aqueles atos ali seriam para benefício do pai. Não foi isso, mais ou menos? Sim, tanto do pai, e tipo assim, o meu pai está morrendo por minha causa. É quase como assim, eu mereço, inclusive, passar por isso, entendeu? Porque sou eu. Então, assim, há um caso bem rápido que eu vou colocar de uma médica que ela está com câncer no útero, e aí ela vai de novo, uma médica vai ao João, né? E que as pessoas falam, né?
E quando o João chama ela na sala e começa o tratamento, primeiro porque a pessoa não podia ter nada de metal. Então, ele mandava a primeira coisa tirar sutiã, tirar tudo, ok? E ele começa a examinar o peito da pessoa, e a primeira coisa que a médica pensou foi assim: meu Deus, será que eu estou com câncer no peito também? Vamos lembrar, e aí há duas outras coisas muito cruéis nessa história, que é, primeiro, vamos lembrar que um dos maiores especialistas e médicos do Sírio-Libanês se tratava com João, gente. As pessoas Marconde, aí vamos um dado que nunca ninguém discutiu. As pessoas precisam diferenciar o Marconde enquanto CPF com uma escolha política, ou a Maria do Carmo, uma escolha sexual e etc. O que fizeram com o ministro Barroso, porque ele se tratou com o João, é de uma crueldade. Porque nós estamos falando de um cara jovem, com uma família pela frente, e que médicos chegam para ele e dizem: você vai morrer. E o cara né, pensa e diz: olha, vou fazer, claro, todo o tratamento que puder, né, científico, mas vou também fazer, eu não tenho mais nada a perder. E isso, cara, usar uma pessoa que está com uma sentença de morte. E o fato, e ele nunca se escondeu que ele foi lá, diferente de outras pessoas, né? O fato Várias dele pessoas agora falam assim, eu fui lá? Não, ele é um canalha, mas foto com ele, tem tudo. E isso, a mesma coisa é usada em relação. É sempre assim. E foi usado muito politicamente, eu achei isso de uma baixeza, me desculpa. O Lula, que teve o câncer, né? A Dilma, que também não se escondia, mas é engraçado. Ninguém fala, porque eu tenho em áudio isso contado. Só que aí entrou segunda pessoa, a pessoa entrou, vamos dizer assim, né? Teve gente lá, político lá, que estava com a esposa com câncer ou que não sei o quê, porque o Barroso, eu te garanto, eu não tenho nenhum testemunho ao contrário, nem Lula nem Dilma. Mas eu tenho de políticos que nunca ninguém citou, né, do outro lado, vamos dizer, que foi lá e saiu com mala. Certo? A mesma história, e eu não gosto, lembre, mas eu sou justa. Gilmar Mendes foi um ministro que deu um habeas corpus a Roger Abdelmaci. Mas ele frequenta a Casa João de Deus porque a irmã dele perde um filho que acaba de se formar em medicina num acidente. Então, transformar o meu não gostar de algumas atitudes do Gilmar Mendes para dizer: mas ele frequentava a Casa João de Deus como se ele fosse lá. Cara, sabe, as pessoas precisam diferenciar uma coisa. Muita gente ia lá e não ia porque estava com câncer ou porque estava morrendo. Muita gente ia lá e saía com malas de dinheiro. Saía com outras coisas, né? Ouro, né? Exatamente. Não vamos ser inocentes. Isso tu pode provar? Bom, eu Não tá tenho falando o uma nome pessoa. de ninguém? Não, e mais. Eu tenho um áudio de uma pessoa que trabalhou lá há 20 anos, contando. Vamos pedir perícia, então? Vamos chamar essa pessoa para ver se ela mentiu para mim, né? Então, assim, eu acho que neste caso, sabe assim, juro para ti, se há uma solidariedade que eu tenho em relação ao ministro Barroso, é o absurdo, ainda mais nessa coisa dessa divisão agora de que há um grupo que odeia o Supremo e eles atacarem o Barroso dessa forma. Sabe assim? Porque eu volto a dizer, eu já tive na minha mão,
Sim, o exame é assim, você está com CA, câncer. Cara, por mais que não seja o mais agressivo, isso te dá um... Parece que assim, o chão some. E, de novo, como eu sabia que uma cirurgia ou tratamento resolveria, eu não precisei ir atrás. Eu não fui, mas eu não sei se eu não iria. Ah, tanto. Uhum, sim. Mas você teve alguém que te procurou? Você não, eu fui curada pelo João de verdade? Alguém que falou isso para você alguma vez? Não. Existem pessoas, inclusive existe uma vítima interessante nos Estados Unidos, que ela teve um diagnóstico errado. Todas as pessoas que se propuseram, todas, Marcondes, que foram pesquisar, tá? Assim, de novo, o Barroso se curou após um diagnóstico, ok, científico de que ele ia morrer. Mas ele fez tudo o que podia. Mas eu também, por exemplo, já tive uma sobrinha, né, com um diagnóstico assim, ó, não tem o que fazer, vai morrer. E ela fez o tratamento só médico e não morreu. Então, assim, o que, que eu acho? Não há, a não ser, é, a não ser histórias que não se pode comprovar, mas quando você vai pesquisar, um grande cirurgião muito conhecido, que ficou famoso no Brasil, do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome por uma questão de respeito à esposa, não a ele. Porque eu tenho um áudio dele meio que tentando, naquele momento, obrigar as pessoas a saírem em defesa e contra a gente do João de Deus. O cara ficou riquíssimo e famoso, que inventou lá um negócio estético em Hollywood, mas brasileiro. E a esposa dele com câncer, e o João curou ela. Claro que ele, meu Deus, idolatrava o João, porque o João curou a esposa. Acho que o João estava 1 ano preso quando a esposa dele morreu de câncer, sabe assim? Aham. Então, assim, não, o que o João fez foi uma professora escreveu um trabalho onde ela questiona algumas coisas e ele usava aquilo como se fosse uma comprovação científica. O que que eu acredito? E isso eu acredito muito em energia positiva e negativa. Você vai para Eu um, também. você vai para um lugar, estão todas as pessoas de branco, todas as pessoas orando, com uma vida diferente, com uma alimentação diferente. Porque eu acho que o psicológico num tratamento é essencial. Com certeza, com certeza. Pô, aí tu tá ali, né, com João de Deus e ele diz que vai te curar. Ok? Então, se você. Tirando aí de novo um fato científico, aquela área toda ao redor ali de Abadiânia, ela e há pesquisas tentando mostrar isso, ali tem muitos cristais, muita energia, um monte de coisa, entendeu? É como se você fosse para águas termais. Sabe uma coisa assim? Então, Um paliativo ali que a pessoa pode acreditar. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Você acreditar, você lutar, há um conjunto de pessoas com energia muito positiva, entendeu? E a pessoa, talvez, se nem fosse por ali, se curasse de outra forma. Mas cura mesmo. Tanto que ele é pego numa. É muito engraçado, porque eu acho que ele vai para o Chile. E aí ele, em plena espetáculo lá, ele cura uma aleijada. Né? Levante e ande. Quando a aleijada sai, está um conjunto de repórteres, né? Porque a mulher acaba de ser curada por João de Deus, só que o repórter reconhece ela. E espera aí, mas a senhora não era cega quando o outro tal líder espiritual veio aqui? Ele também contratava pessoas para... Isso está filmado, não sou eu que estou com. Aí a mulher começou já, entendeu, a xingar o cara, a barará. Ah, Como a esse tipo de golpe eu já vi muito.
Pessoa aleijada que tem a perna mais curta que a outra, ele vai lá e faz a perna crescer. Isso aí, na verdade, é só um jogo de Sim, quadril, que é só que dá a não, imagem falsa que a pessoa tem a perna mais curta e vai sim. crescendo na frente. E aí ele mastigava aqueles copos e não se cortava. Alguns, a maioria, inclusive, eram copos de gelo, diga-se de passagem, né? Leite de açúcar, né? E tem mais. É, essa imagem aí é uma das imagens que mais me deixa indignada, porque, de novo, né? O coitadinho. O cara é tão cínico que até quando ele foi transferido, a primeira foto de transferência dele vira um escândalo, porque ele já está com a mão, né, na perna da moça, tanto que ele foi proibido, quando teve internado, de ser atendido por mulheres. Sério, 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 entendeu? Ah, E essa foto veja, aqui? Era? Marconde, eu vou te responder de outra forma, meu amor. Não precisa responder, já respondeu, tá ótimo. Não, durante. Vou chutar aí. 2 anos o João teve preso. Desses 2 anos, ele passou de 300. Vou botar 360 dias, foi mais, mas vou arredondar. Dos 360 dias, 200 ele passou internado no Sírio-Libanês, até que cortaram, né? Lá do. Etc. Ok. E aí ele vai para casa. Né? Ele vai para cá, e assim, magro, esquelético, barará, e etc. Ele vai para casa, para aquela mansão que é um quarteirão, né? E Casa. ele, não, amigo, ele se casa, mas ele não se casa com qualquer pessoa. Ele se casa com uma pessoa que é conciliadora e mediadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e que assessorava a juíza Rosângela de Abadiânia. Engorda tudo de novo, é óbvio. Entendeu? Ele está em condições, e aí o que eu acho injusto é: Brasil, Judiciário, vamos soltar todos os idosos. Há quantos anos? 80 e. Eu não sei se 82, 84. A mesma idade, mais ou menos, do Roger, eu volto a dizer de novo, porque todo mundo associa o caso Roger Abdelmaci. Mas o Roger Abdelmaci, inclusive, fez uma cirurgia perigosíssima, mas continua preso. Mas aí eu volto a te dizer. Qual é a diferença? Eu conheço eu conheço o promotor que trabalhou, tanto que assim que estourou o caso, e que ele foi questionado se ele sabia que o grupo de vítimas que atuou no caso Roger estava atuando no caso João de Deus, ele deu a seguinte declaração: então isso vai para frente, porque essas mulheres tomaram isso como uma missão de vida. Ponto. E eu volto a dizer, a diferença entre o Roger Abdelmaci e João de Deus, tirado o número de vítimas e etc., é que o Roger era um lobo solitário. Né? O João não. O João. Não! O João. Marconde, também vamos entrar se o povo quiser. O João, durante a ditadura militar, ele diz, não sou eu, ele vai trabalhar com os militares, supostamente como alfaiate, o João do Alfaiate. Ele mesmo diz que ele fica um determinado período, isso também nunca saiu, em Marabá, no Araguaia, aí é onde ele vai depois para a Serra Pelada, onde ele vai, ok? O João esteve durante 4 anos em Marabá, onde teve um dos piores centros de tortura de mulheres. Foi encontrado na casa do João, e nós denunciamos, ó. A gente dizia, o João tem uma carteira, como, eu não quero mentir se é agente do serviço secreto da Polícia Militar, tanto faz, mas como se ele fosse funcionário, um funcionário especial da Polícia Militar, assim como ele tinha da Civil. E isso foi encontrado. Quem deu a ele? Porque não é falsificado. Não, é óbvio que não. Eu não ia denunciar uma coisa que era falsificada. Não, é legítimo.
Também te manda as fotos também. Foi um escândalo. Não, não eram falsificadas. Alguém deu a ele. Imagina assim, né? De repente, há um conjunto de youtuber que assim, esse vai ganhar agora, né, uma carteira como credenciado pelo Ministério de Direitos Humanos. E você, né? No caso João de Deus, ganhou. Ele tinha. Mesmo com todas as denúncias de alto-nível do que tu pode imaginar. Ele estava em Marabá naquele momento. E pior, quando você pega a foto desta casa, que era considerada a pior casa de tortura, ela é idêntica na cor, no negócio embaixo, a casa do Inácio de Loyola. Isso. Uhum, uhum. Assim como, se tu pegar 3 ou 4 bibliografias e 20 entrevistas do João, tu não vai conseguir, eu acho, consenso em 2. Porque uma hora ele diz que está num lugar, outra hora ele diz que está no outro, outra hora ele diz que está no outro, mas no momento que ele diz que está, por exemplo, em Santa Catarina trabalhando para tal, ele está lá na cidade dele jogando futebol com os amigos. Mas que ele trabalhou e esteve com o Exército, como o João Alfaiate, com a Polícia Militar em Marabá, e depois ele vai para a Serra Pelada, tanto que ele tem hoje. O João tem um sócio, entendeu? Que é onde diz que ele ficou rico em Serra Pelada, que é um dos caras mais barra pesada, entendeu? No garimpo. Bom, eu acho que hoje é isso, né? Só para finalizar, a última perguntinha de finalizar agora, que a gente está. Claro. Mas só a última pergunta. Sabe como é que está a área comercial da Badiânia depois do fechamento da casa Viola? Falida, se preparando supostamente de novo, no que eu puder, irei combater para que a casa seja reaberta agora em 2018 e eu vou finalizar com uma história real. Eu tenho um amigo jornalista que às vezes eu acho que ele não pensa, né, para entender. Por que de repente tantas pessoas odiaram essas denúncias e etc. Ele está numa água termal, lá conversando com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa acaba dizendo que é lá de Abadiânia, e ele, besta, diz assim, eu sou amigo da Maria do Carmo. Diz que o cara se transfigurou. Por quê? Porque pense o seguinte, Marconde, né? Até porque eu volto a te dizer, morei 20 anos em Rondônia, então eu conheço aquilo tudo lá. Imagine que você, ok, consegue guardar uma graninha e compra lá um terreno por 50 mil reais, o outro barará, né? Monta lá com a autorização do juiz do negócio e depois de 10 anos, esse terreno, até o escândalo, valia 1 milhão, 2 milhões. Com o escândalo, tu não vende por 50. Voltou a 50 e não consegue nem isso. Sim, porque imagina, a casa recebia milhões. E as histórias são de chorar. Porque você entrava numa loja de roupa, não vou longe, e a etiqueta, ok? Estava sem preço. Aí o cara olhava, e se você falasse inglês ou polonês e você perguntasse, para um brasileiro comum que não poderia ser enganado, a camiseta valia, sei lá, 50 reais. Para o cara, o outro valia 500. Valia 50 dólares, 50 euros. E assim ia. Eu volto a te dizer, quem terminou com essa palhaçada da agenda a agenda deles, dos supostos guias e etc., dos hotéis, estavam lotadas até 2000. Nós estamos falando de 98, certo? Quando estourou. Estava lotada até 2023, amiga. Estourou em 2018, né, na verdade. Estourou em dezembro de 2018, ele é preso ainda em 2018, né? E aí e continuou chegando gente, continuou.
Até que eu fiz a denúncia, uma amiga ajudou a botar em inglês e polonês, dizendo assim: pisem aqui sem ser credenciado, ou vocês do Brasil, e aí o procurador federal deu, né? Porque normalmente o procurador federal dá recomendação: vocês vão ser presos. Baixava o ônibus lá, eu sabia na mesma hora. Não tem guia, não tem isso, não tem aquilo, tanto que a recomendação vai para todo mundo. E aí, se você entrar em vários guias famosos, uma me processou, entendeu? Guias famosos, entendeu? Era mais do que isso. Ele era guia irregular, ele tinha uma agência de turismo irregular. Ok? Tudo. Não, e mais, isso envolve pessoas do Ministério do Turismo Federal e do Estado. Do Estado, eu lhe garanto. Porque eu, de novo, fiz com prova com todas essas denúncias. Bem, então a gente fechou agora João de Deus, por enquanto. Semana que vem vamos entrar em outro caso mais polêmico. Acho que eu vou segurar um pouquinho o caso do Ricardo para outra live. Eu queria falar contigo na próxima semana sobre Boldrini. Opa! Aliás, o caso Boldrini, eu sou a única família que tem autorização para falar. Eu nem gosto de falar do Boldrini, né? Eu gosto de falar do menino e pela família, o Glione, né? Porque acho que nem isso o Boldrini. E eu te agradeço, porque isso é uma coisa que eu tenho cobrado, é uma vergonha o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, até hoje, não ter tirado o CRM dele. Então tá. Vamos lá? Maria do Carmo, obrigado Eu mesmo. te agradeço, Marcondes. Fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Com Que Deus certeza. continue te iluminando dessa forma que está iluminando. Que nos ilumine. Um abraço a todo mundo, tá bom? Com Deus. Tá bom. E é isso, gente. Fechamos agora essa parte sobre o João de Deus. Semana caso. Às quartas-feiras, vamos casos que marcaram o Brasil, casos de vítimas que tiveram a sua arma que atende idosos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.